E o voto consciente vai ser muito importante daqui a 8 meses nas eleições municipais em todo o país. O cenário político no estado de São Paulo já começou a ser montado pelos partidos para a escolha do novo prefeito. E o ex-governador José Serra rachou o PSDB com o anúncio de sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Por 10 votos a 8, ele conseguiu adiar as prévias do partido para o dia 25 de março. José Serra vai disputar a vaga contra José Aníbal e Ricardo Trípoli, que dizem não abrir a mão da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Serra afirmou que vai lutar contra o PT em São Paulo e que será a disputa entre duas visões de Brasil. Pois bem, com isso, o processo eleitoral em São Paulo ganhou espaço nacional e vários partidos já estão procurando aliados. Assunto para o nosso comentarista de política nacional, Paulo Vanucchi, que está conosco. Boa noite, Paulo, para a gente receber, viu? Boa noite. Repetindo você na abertura, é bom estar aqui de novo com você e com vocês. Com certeza é muito bom mesmo, Paulo. Pois bem, ontem, em São Paulo, o dia foi bem quente na política, Paulo, porque além da reunião do PSDB, houve o aniversário do presidente nacional do PCdoB, o Renato Rabelo, e em um restaurante, com a presença ou com as presenças do candidato do PT, o Fernando Haddad, do José Serra e do prefeito Gilberto Kassab, entre outros. E minha também, que fui lá cumprimentar meu amigo Renato Rabelo. Que bom, que bom. Então você está mais do que Estava por ali dentro na mesmo. cena, estava na cena. Paulo, o momento é de procurar alianças. Como você enxerga o cenário para a prefeitura da maior cidade do país nesse ano de 2012? Ribeiro, olha, a disputa em São Paulo, ela ganhou nitidez, ela ficou mais clara, ganhou o voto consciente do meu xará Paulo. Porque o eleitor consciente, ele passa a ter mais clareza. Quando Kassab procurou Lula, propondo apoiar Fernando Haddad, por um lado, isso podia trazer algum apoio, vantagens da máquina ao Fernando Haddad, mas o Fernando Haddad, como petista, Lula, Dilma, ministro dos dois, ele, em São Paulo, o PT e ele são oposição ao governo Kassab, que conta com a aprovação de apenas 20% da população. É um governo muito mal avaliado. Então, esse candidato, tendo Kassab do lado, ele não teria um discurso nítido, teria que ficar escondendo um pouco as suas discordâncias e críticas. Agora ficou claro. Primeiro, o Serra entra propondo nacionalizar o debate, PT versus os anti-PT. Pode ser um erro, porque o PT é, de longe, o partido melhor valorizado pela população. Chega a quase 30% nas pesquisas. O segundo colocado é o PSDB com 6%. Segundo, PT hoje quer dizer Lula-Dilma. Governos muito bem avaliados. E nesse sentido, quando Serra exige que o seu vice seja também do PSDB, ele está deixando um sinal claro de que a sua tendência é ser prefeito por apenas 1 ano e meio. Se ele ganhasse, para se lançar de novo numa disputa federal. Então, nesse sentido, a disputa vai ser boa, a disputa vai levar o eleitor do voto consciente a poder escolher com clareza. E com um discernimento verdadeiro. Paulo, qual é a diferença entre os dois projetos para São Paulo? Do PT, por exemplo, do Serra, por exemplo? Bom, os projetos nacionais, nós já sabemos, né? O projeto do PSDB, do Serra, aliança com o DEM, é um projeto do neoliberalismo, de um capitalismo que não cuida dos direitos sociais dos trabalhadores, se preocupa muito pouco com os mais pobres. E o projeto PT, Dilma, Lula, projetos que cuidaram com muito sucesso de colocar o Brasil num novo trilho, o trilho da distribuição de renda, valorização do salário mínimo, tudo isso. Mas a disputa em São Paulo, ela vai ser centralmente defender a atual gestão ou ser oposição. Era o problema do Fernando Haddad e esse problema desapareceu. Ele vai poder falar com os 80% da população que tem críticas ao governo. Então, nesse sentido, ele conta com uma importante vantagem. Serra é muito conhecido, mas tem fortíssima rejeição. Era a questão de Lula, ao propor o Fernando Haddad, ele não queria repetir uma disputa Marta-Serra, que poderia parecer mais do mesmo, os dois com forte rejeição. Fernando Haddad é um rosto novo,
vem com um desempenho muito bom com o ministro da Educação, a Universidade Pública, o ProUni, tudo isso. E nesse sentido há um fator novo também. Pela primeira vez as pesquisas de São Paulo, da cidade, mostram que quase metade dos eleitores aceitaria pensar em votar num candidato apresentado por Lula. É a novidade da grande liderança nacional de Lula, o que é provável que leve Lula agora a tentar convencer o PMDB, Michel Temer, presidente, vice-presidente da República, presidente do PMDB, e o candidato Chalita, a apoiarem Fernando Haddad já no primeiro turno. Muito bem explicado. Claríssimo para mim e para todo mundo. A gente se vê na quarta-feira que vem, se Deus quiser. Muito bom. Muito bom.